Bom, então, boa tarde, Fernando. Obrigada por ter aceitado o convite de participar com a gente dessa conversa. Antes da gente começar, eu só queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse sobre o seu trabalho, e aí depois a gente segue em algumas perguntinhas ali sobre o ESG, reporte de sustentabilidade e tudo mais. Pode ser? Ok, pode ser. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, é um prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre essa jornada ESG e de sustentabilidade, né? Bom, eu sou o Fernando Fonseca, eu tenho 54 anos de idade, eu sou economista de formação, tenho MBA em finanças e atuei mais de 25 anos aí no mercado financeiro, né? Principalmente no setor bancário. Foram 15 anos atuando no Itaú Unibanco, onde eu tive o privilégio, né, de atuar em diversas áreas. Então, atuei na área de auditoria, né, onde eu tive o contato já com a questão de governança, análise de processos, mapeamento de processos, com foco em riscos, né? Então, foram quase 10 anos na área de governança. E depois, 5 anos atuando na área de sustentabilidade e relações institucionais. Foi onde eu tive o primeiro contato, vamos dizer assim, com essa agenda de sustentabilidade, porque justamente eu entrei na fase que houve a fusão entre o Unibanco e o Itaú, né? Os dois com propósitos bem complementares, e foi a oportunidade que nós conseguimos divulgar o primeiro, né, elaborar e divulgar o primeiro relatório de sustentabilidade unificado, integrado, Unibanco e Itaú. E ali começou a jornada, né, na questão de estabelecer uma estratégia ESG, uma estratégia de sustentabilidade. Então, também tive o privilégio de participar dessa jornada estratégica, e também eu fui responsável, né, pelos relatórios de sustentabilidade do Itaú Unibanco, e aí sim trazendo a cada ciclo de relatório novas perspectivas, melhores práticas, novos frameworks, estruturas internacionais, né, e normas internacionais, para deixar o relatório cada vez mais objetivo e conciso, né? E agora eu estou, né, eu já saí do Itaú há um bom tempo, e desde 2015 eu estou como CEO, né, e fundador da Multicapital Solutions, que é uma consultoria ESG focada em assessoria para pequenas, médias e grandes empresas no desenvolvimento, né, na construção da estratégia de sustentabilidade, da estratégia ESG, passando pela questão do diagnóstico, né, identificando temas materiais principais mais relevantes da empresa, até chegar na etapa de comunicação, que é quando a empresa elabora o seu relatório de sustentabilidade. Eu acho que vale a pena também falar um pouco do meu trabalho pro bono, né? Eu atuo na Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, já desde a época do Itaú Unibanco. Essa comissão tem vários grupos de trabalho, onde a gente discute realmente essas melhores práticas de prestação de contas nas questões ESG, né? E aí o foco é o relato integrado. E eu sou coordenador, né, nessa comissão do grupo de trabalho do setor público. Então, a gente vem desenvolvendo aí há mais de um ano iniciativas interessantes com órgãos públicos para ajudá-los, né, a disseminar essas novas práticas, melhores práticas do relato integrado no setor público. O setor público tem avançado bastante, né? Nós vamos falar ao longo aí da nossa entrevista, posso abordar, mas o setor público tem avançado bastante nessa agenda SG, né? Então, todos os órgãos reguladores trouxeram para o seu arcabouço não só regulatório, mas também na questão estratégica, né? Essa agenda ESG. Então, e também sou professor das disciplinas aí ESG, de governança, de riscos, né? Professor associado de algumas universidades aí, também palestrante do tema. Acho que é um pouco isso. Tá ótimo. Parabéns pela experiência. Obrigado. Então, a conversa vai ser bem rica.
Assim espero. Bom, então a gente trouxe algumas perguntinhas aqui para você, para a gente entender um pouco mais sobre tudo isso que você falou de questão de reporte, né? E o que está vindo agora de novidade nisso. Mas antes de tudo, a gente pode começar falando um pouco sobre o ESG, para deixar todo mundo aí no mesmo patamar, né? Então, para começar, uma introdução, se você puder explicar um pouquinho para a gente sobre a importância da implementação do ESG nas empresas e quais são os benefícios que ela vai ter se ela integrar o ESG nas operações dela. Perfeito. Acho que antes de falar da importância, vale a pena a gente ressaltar, né, a questão do porquê. Né? Por que implementar práticas ESG? Né? E o porquê está conectado exatamente com o propósito da empresa. Né? Então, uma questão muito importante que eu gosto de frisar é que a agenda ESG ela não é uma agenda paralela à agenda de negócios de qualquer empresa. Pelo contrário, né? Ela deve fazer parte da agenda de negócios da empresa. E principalmente quando a gente fala de pequenas e médias empresas, eu vejo a atuação da liderança, do dono do negócio, muito importante. Né? Eu falo que o dono do negócio ele precisa quebrar a inércia, né, de olhar para essas questões ESG como questões que vão ajudar o negócio dele, né, e vão abrir a maneira como o dono, o empresário, olha o seu negócio, trazendo questões ambientais, sociais e de governança. Né? E falando da importância, da relevância, da implementação, né, do conhecimento dessas práticas ESG, eu acho que no atual cenário, eu diria que são 3 razões principais. Né? A primeira é que, ao implementar essas questões ESG, práticas ESG na empresa, ajuda as empresas, né, a gerenciar riscos e oportunidades relacionadas a essas questões ambientais, sociais e de governança. Né? Segundo relevância, importância, segundo aspecto, é atender a crescente expectativa de investidores, consumidores e reguladores. Né? Aqui eu ressalto a importância dos donos de negócio, principalmente de pequenos e médios empresários, olharem o posicionamento deles na cadeia de valor. O que a gente tem observado é que esses donos de negócios, eles são clientes, né, são fornecedores de grandes empresas, e essas grandes empresas estão exigindo cada vez mais da sua cadeia de valor, ou seja, os seus fornecedores, os seus parceiros estratégicos, a adoção dessas questões ambientais, sociais e governança. Né? Então, a importância também passa pela necessidade dos empresários se adequarem a esse novo contexto de riscos e oportunidades, né? Mitigar os riscos e maximizar as oportunidades. E, por fim, nessa questão da importância da implementação das práticas ESG, eu citaria que, ao você trazer essas práticas para o seu modelo de negócio, você tem uma grande chance de contribuir para a criação de valor, né, ao longo do tempo, que a gente disse, né? Melhorando não só o negócio em si, mas a reputação da empresa e a sua capacidade de continuar gerando valor ou a sua capacidade de continuar inovando diante desses riscos e oportunidades que esse contexto externo proporciona, né? Em relação aos benefícios, Rafa, são inúmeros benefícios, né? Mas eu poderia, para trazer essa conexão com o negócio, o primeiro que eu gostaria de destacar é a redução dos custos operacionais através de práticas mais eficientes, né? Também tem o benefício de, ao ser reconhecido como empresa que traz as questões ESG para o seu modelo de negócio, para a sua cultura, você tem um aumento da reputação, então você aumenta a atração e retenção de talentos também. Né? Ou seja, há uma melhoria na marca, na reputação, né? E isso proporciona à empresa acessar novos mercados, novas oportunidades de negócios e, por fim, né, a empresa tem uma maior resiliência, né, frente a esses riscos e oportunidades futuros. Né? E as empresas, né, com fortes práticas ESG tendem a ter melhor desempenho financeiro também a longo prazo. Né? Então, quando a gente
fala do ESG, não podemos esquecer do E de econômico, né? Então, muitas vezes eu falo que é o EESG. Então, eu entendo que seriam esses os pontos que eu gostaria de destacar. E que para empresas, às vezes, esse E vai chamar mais atenção, né? O E do econômico. Exatamente. Esse é o grande desafio, né, Rafa? Isso, não exato. ser uma agenda paralela, né? Sim. E sim uma agenda de negócios. Exato. E por falar em desafio, né, a nossa próxima pergunta seria quais são esses principais desafios que a empresa enfrenta na hora de trazer o ESG para dentro de casa? Eu acho que o principal desafio, eu tenho acompanhado o mercado, né? De novo, eu vou falar bastante do público de pequenas e médias empresas, né? Apesar das grandes empresas também, existem níveis, né, de gestão da agenda ESG, de implementação diferentes. Não é porque a empresa é uma grande empresa ou uma empresa de capital aberto, listada na Bolsa, né, de Valores de São Paulo, que ela já atingiu um nível estratégico da agenda ESG. Não, nós temos vários níveis, mas quando a gente pensa em pequenas e médias empresas, eu acho que o maior desafio é a falta de conhecimento, né? Então, como eu falei, as empresas, os donos das empresas ainda não tiveram essa consciência, né, de que ao adotar práticas ESG, ele vai estar melhorando o seu modelo de negócio, a sua estratégia de negócios, né, seu desempenho financeiro também, né? Então, o desafio é levar esse conhecimento, essa capacitação para os donos de negócio e para os tomadores de decisão, né? Então, aí falta uma expertise interna, né? Vamos dizer assim. Sim. Se a gente pensar também na questão de informação, de dados, né? Hoje em dia a gente vive num mundo onde há uma abundância de dados, de informações, mas isso não necessariamente facilita a vida do empresário no entendimento dessa agenda ESG. Então, eu acho que existe ainda uma dificuldade, né, de entendimento, de uma análise de dados ESG, né, de uma estrutura adequada para ter uma análise da informação que vai subsidiar uma tomada de decisão com base nessa análise. Então, precisa ainda mudar esse mapa mental, esse mindset dos empresários para eles terem uma visão mais pragmática na análise de dados, né? E nós temos também um desafio, né, da resistência, né? Existe ainda muita resistência, né, das organizações e principalmente das lideranças na questão de achar que é uma moda, né, que o ESG é passageiro, que o ESG não traz benefícios, né? E também, pensando nas empresas que já têm um conhecimento, né, na agenda ESG, existe um desafio de integrar efetivamente essas práticas ESG nas estratégias, né, de negócios, né? E além desse desafio, se eu integrei essa prática ESG aos negócios, como que eu vou comunicar, né, os esforços de uma maneira transparente, quais são as melhores práticas na prestação de contas, aí que entram as normas que nós vamos falar mais para frente, né, os diversos frameworks internacionais e nacionais, e também, por fim, um grande desafio é que esse ecossistema ESG, ele também é uma sopa de letras, né? Então, o próprio ESG, né, o acrônimo que surgiu lá em 2004, muitas pessoas ainda não conseguem enxergar de fato qual é o verdadeiro propósito, né? Então, uma série de desafios aí, mas que eles podem ser existem diversas ações que podem ajudar as empresas a conseguirem avançar com esses desafios e esses obstáculos aí, né? E tem essa ideia errada também que o ESG é só meio ambiente, né? Que é papo de ecochato, então tem esses mitos que também rondam, né? Exatamente. Tem muito isso, e essa é uma questão que eu procuro ressaltar bastante, né? Como eu disse anteriormente, de trazer o E do econômico, né? Que é uma agenda transversal,
Não é uma Uhum. agenda de uma área, né? É uma agenda institucional, Tudo, né? né? Uhum. Mas que para chegar a essa agenda institucional há necessidade, né, de iniciar essa jornada o quanto antes, né? Eu sempre falo da jornada ESG, Uhum. onde parte por um planejamento, um diagnóstico, como eu falei, né? Para Sim. identificar, porque muitas vezes a empresa já tem algumas práticas ESG, mas ela não consegue conectar, né? Aham. Então, aí entra o trabalho do profissional, do consultor, né, para auxiliar Sim. essas empresas a iniciarem essa jornada, né? Legal. Vamos falar sobre isso também. Sim, Então, trazendo um pouco sobre a parte das metodologias, né, e como elas podem usar essas metodologias para implementação, a gente queria saber um pouquinho mais sobre essas metodologias que tem se falado aí bastante, que é o S1 e S2, qual que é a diferença entre eles, enfim, brevemente uma explicação aí. tá. Essa também é uma grande jornada, né? Que é uma jornada que começou há um bom tempo, né? Eu falo que o relato integrado ele foi um dos grandes precursores, né, dessas novas normas S1, S2 que eu vou falar, né? Mas para trazer um pouco na linha do tempo, o relato integrado ele surgiu lá em 2010, então a gente já está, nós estamos falando de 14 anos. Então nesses 14 anos muita coisa aconteceu, né? Com a participação de pensadores, de reguladores, de instituições financeiras, de professores, de fundações relacionadas a questões econômicas, ambientais, sociais, de governança, Fórum Econômico Mundial, enfim, eu posso citar várias aqui, né? Então, só Uhum, para dizer que o S1, S2, ele consolida toda essa jornada aí de mais de 14 anos de aprimoramento de uhum, novas métricas e novas normas, né? O S1, S2, ele foi criado a partir de uma organização que é a Fundação IFRS, que é a fundação responsável por até então, né, 2, 3 anos atrás, das normas contábeis. Então, por pressão também da própria sociedade e de algumas instituições que atuam globalmente nas estruturas e normas de sustentabilidade contábeis, houve uma pergunta para o IFRS se ele não poderia assumir também essa agenda de sustentabilidade, já que o IFRS atua em mais de 90 países. Foi aí que surgiu, né, o ISSB, que é o International Sustainable Standards, ou Comitê Internacional de Normas de Sustentabilidade. Ele surgiu em 2021, durante a COP de Glasgow, né? E esse Comitê Internacional de Normas de Sustentabilidade surgiu com o objetivo de desenvolver normas. E essas normas, né, ao longo desses anos, né, desses 3, 4 anos, elas foram publicadas oficialmente e internacionalmente em junho do ano passado. E em meados de, de junho também do ano passado, eu posso falhar minha memória em relação a essas datas, mas aqui no Brasil houve também a criação do Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. Então, o Comitê Internacional de Normas de Sustentabilidade tem um órgão aqui no Brasil, um espelho, que traduziu já essas normas. A Comissão de Valores Mobiliários atestou essas normas e essas normas elas vão ser obrigatórias, né, a partir de 2026 para as empresas de capital aberto, né? Então, uhum, o S1 são os requerimentos gerais, vamos dizer assim, né? Falando uhum, sobre os princípios, os conceitos fundamentais. E o S2 é a norma relacionada às mudanças climáticas, porque o Comitê Internacional de Normas de Sustentabilidade falou: nós estamos, né, com esse tema muito forte, um tema discutido em todos os aspectos pela sociedade, então nós já vamos trazer essa relevância do tema de mudanças climáticas por meio dessa norma de S2. Né? uhum. Legal. Esse é um assunto bem comentado, né, das mudanças climáticas, é o que mais está em voga agora, né? Exatamente, exatamente. E como é que você acha que essas duas metodologias elas vão ajudar as empresas a cumprir as suas metas de sustentabilidade?
Algumas empresas, né, quando a gente fala de metas, de novo, depende do nível, né, de gestão de sustentabilidade ESG que a empresa tem. Se uma empresa não iniciou sua jornada, ela não tem meta ainda. Né? Uhum. Então, cabe ressaltar também que essas normas ela tem um viés forte, né, voltado para os investidores, né, voltado para o universo de investidores institucionais, né, e investidores de outras categorias. Né. Por isso que falam-se tanto que as S1 e S2 vão ajudar as empresas a baterem as metas. Por que vão ajudar? Porque o propósito do S1 e S2 é principalmente trazer uma maior padronização global dessas informações SG. Né? Uhum. Porque até então, se nós pesquisarmos, são mais de 1.000 standards ou Uhum. frameworks espalhados pelo mundo aí Uhum. relacionados a SG. Existem alguns que são mais utilizados, né, como o GRI, GRI, como o SASB. Relato Integrado, como o Uhum. SASB, TCFD, né, essa sopa de Uhum. letras que eu falei. Então, todos esses órgãos, essas instituições, serviram de base para a formação do S1 e S2. Então, o S1 e S2, eles trazem no final do dia essas melhores práticas. Uhum. Então, a S1 e S2 vai ajudar as empresas a olharem o que elas já estão fazendo, né, utilizando essas métricas e esses frameworks, e adaptar com esse olhar mais objetivo, mais conciso e mais assertivo na questão de metas, né, na questão, por exemplo, de falar de governança, de modelo de negócios, de perspectivas futuras. Né? Então, além disso, um grande propósito também do S1, do S2, é trazer, né, a integração entre as informações financeiras Uhum. e informações não financeiras, né, com essa visão holística de um desempenho empresarial. Né? Legal. E quais são os primeiros passos que a empresa deve adotar para começar a pensar nessa metodologia, para implementar? Então, eu acho que os mesmos passos que eu falei na questão SG, né, Uhum. apesar de ainda são normas recentes, como eu falei, né, internacionalmente elas foram publicadas em junho do ano passado, então um ano e 3 meses aproximadamente. Né? Já existem as normas aqui que passaram por consulta pública por meio do Conselho Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, né? Então já existe essa tradução. Então, meu conselho primeiro é não esperar essas normas virarem de fato obrigatórias. Então, Uhum. eu acho que, independente do porte, do tamanho, do setor da empresa, as áreas, né, responsáveis por uma decisão estratégica das empresas têm que olhar, entender, conhecer, né, o que são essas normas S1 e S2, né, qual, Uhum. qual é o propósito. Né? Uhum. Além disso, eu acho que precisa entender de novo como que essas normas se conectam com o propósito da empresa, com o modelo de negócio das empresas, né, no âmbito dessa visão holística que eu falei. Né? E, Uhum. por fim, eu acho que os profissionais, as empresas têm que começar a olhar de uma maneira holística todos os benefícios que essas normas podem trazer em termos de padronização para as empresas. Até um grande benefício é a empresa pode fazer uma análise, né, que a gente chama análise de gap, para identificar o quanto que ela está perto ou quanto que ela está longe dessas novas normas. E essa análise de gap, que é um diagnóstico, né, pode servir como base para a empresa desenvolver, né, desenhar planos de ação, Uhum. começar a pensar em adoção Uhum. dessas duas normas aí ao longo dos próximos anos. Né?
Legal. Então, também já puxando aí o assunto da implementação, né? Como é que você acha que as empresas elas devem se preparar para adotar essas metodologias? Você acha que a tecnologia pode ajudar nisso ou não? Enfim, como que você acha que ela deve se preparar para dar esse primeiro passo? Assim, a tecnologia ela é fundamental, né, Rafa? Uhum, A gente acompanha esse mundo tecnológico, digital, né? Mas, de novo, né, há necessidade de uma capacitação, né, de investimento no capital humano, até para lidar com essas novas tecnologias. Né? com certeza. O que, no âmbito ainda dessas normas internacionais, o que tem se falado muito, é uma palavra que vocês vão ver aí constantemente, é a taxonomia. Né? Aham, Ou seja, trazer uma padronização das informações, vamos dizer assim, lineares para uma padronização de linguagem de computador, ou de uhum, HTML, que a gente chama. Né? Então, uhum, é importante os profissionais de tecnologia e também de sustentabilidade começar a entender o quanto que essa nova perspectiva de taxonomia pode facilitar o processo de coleta de informação, validação de informação, estruturar a sua estrutura ESG, vamos dizer assim, né, com base na tecnologia. E aí nós vemos também grandes startups e empresas que estão à frente nessa questão de auxiliar consultores e empresas com melhores práticas de TI, como a plataforma Sustain. Né? A uhum, plataforma Sustain ela tem soluções bem robustas, né, para ajudar as empresas a entenderem essas novas normas, a auxiliarem as empresas a fazerem a gestão dessas informações, né, com estabelecimento de métricas, planos uhum, de ação, ou uhum. seja, fazer toda a A gestão, jornada, né? Uhum, a jornada ESG, né? E aí essa jornada ESG com a utilização dessas melhores práticas de tecnologia ajudam muito uhum, a até acelerar, né, o nível de conhecimento e o nível de adoção das práticas ESG nas empresas, né? uhum. Bom, então, outra pergunta seria qual que é o papel das lideranças na implementação e sucesso das práticas ESG, através das metodologias do S1 e S2? Papel fundamental, né? Como eu já havia comentado, para as pequenas e médias empresas a liderança é muito importante, né? O dono do negócio enxergar que sim, Uhum, a adoção das práticas ESG vão mudar o seu negócio e vão mudar para melhor, trazendo um desempenho financeiro melhor também, né? Especificamente na questão S1, S2, as lideranças têm um papel fundamental, né? Aí eu falo o líder, não necessariamente aquele que toma a decisão, mas sim, esses são uhum, fundamentais, né? Então, uhum, pensando em grandes empresas, né? Na estrutura de governança corporativa, os conselheiros, né? Os conselhos de administração das grandes empresas vão ter um grande papel, né? Porque eles são os formuladores da estratégia. Então, eles precisam ter conhecimento dessas novas normas, eles precisam entender o quanto que a sua empresa, né, estão adotando essas normas, o quanto que precisa de investimento de capital humano, de capital financeiro, tecnológico, para uhum, que eles estejam avançados nessas normas, né? E aí, pensando na liderança, assim, do CEO, né, do C-level, que a gente fala, é muito importante, porque o CEO ele precisa cada vez mais entender essa estratégia SG para que ele consiga diminuir o gap e os riscos entre a execução da estratégia SG, né, nos seus diversos meios de pontos focais, né? Ou seja, o CEO, o CFO, que é o diretor financeiro das empresas, eles precisam cada vez mais estarem por dentro dos benefícios dessas normas para começarem a desdobrar nos seus diversos processos, né, nas suas uhum, políticas, no seu
na sua estrutura de gerenciamento de riscos, né? Como eu falei, uma visão de identificar riscos e oportunidades e sustentabilidades relacionados a informações financeiras e não financeiras. Então, esses líderes, né, de C-levels, eles têm grande importância, né, pensando nesses processos e nessas políticas, né? E, por fim, eu vejo também o papel da liderança de um gerente, por exemplo. Né? Ele não tem, muitas vezes, a liderança de um conselho de administração, mas ele tem a liderança de liderar pelo exemplo. Né? Então, eu acho que a liderança pelo exemplo, de entender, de compreender e começar a praticar essas normas são muito importantes, né? Para que cada vez mais essa cultura ESG, essa cultura de riscos e oportunidades e sustentabilidade estejam cada vez mais atrelados à cultura da empresa. Né? Eu vejo Legal. por aí. Legal. E quais são as métricas que você acha que são mais importantes delas monitorarem após a implementação do S1 e S2? Aí depende, né? Porque o que é interessante também, que o próprio SASB, né, já traz, é que para cada setor existem temas ou questões mais relevantes. Né? Então, se você é do setor, né, por exemplo, de mineração, a questão dos capitais, capital natural, dos recursos naturais é muito importante. Então, a questão ambiental, do quanto que essa empresa captura esse recurso natural e transforma pelo seu modelo de negócio em um impacto positivo ou negativo é muito importante. Então, dependendo do setor, ele vai ter uma relevância maior na questão ambiental, social e de governança. Mas eu acho que a questão de governança, independente do setor, por ser um pilar fundamental, né, ele deve ser... a empresa deve procurar adotar as melhores práticas de governança para atender as normas S1 e S2 e também a questão da agenda ESG como um todo. Até nessa questão de governança corporativa, eu aconselho fortemente a leitura, né, e o conhecimento do Código Brasileiro de Melhores Práticas de Governança Corporativa, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Foi publicada a 6ª edição, mais atual, acho que no final do ano passado, e lá traz os princípios de governança, né? Além dos princípios de transparência, de prestação de contas, tem um novo princípio atual, que é o de sustentabilidade. Então, a própria sustentabilidade já faz parte do princípio de governança. Então, métricas, estratégias, indicadores relacionados à governança corporativa são muito importantes. E também, para finalizar, nessa questão de governança corporativa, muito importante também estabelecer a governança ESG, papéis, responsabilidades e políticas para lidar com todo esse contexto aí de novas normas e riscos e oportunidades, né? Legal, muito bom. E já caminhando para o fim aqui, né, só mais algumas perguntinhas, a gente queria entender um pouco também sobre o futuro, né? Como é que você enxerga o futuro das práticas ESG e dessas metodologias de reporte S1 e S2? Eu acho que o futuro ele é bem promissor, né, na questão ESG. Como eu falei, retomando um pouco, né, a questão de sustentabilidade remonta lá de 1987, se não me falha a memória, né, quando foi lançado lá o relatório de Brundtland. Acho que essa é a pronúncia, que era, se eu não me engano, a primeira-ministra, não lembro se é da Holanda ou da Dinamarca, trazendo justamente essas questões não só financeiras, mas ambientais, sociais e de governança, né, de sustentabilidade, a questão de preocupação com o planeta. Então, o futuro ele é muito promissor. Cada vez mais o ESG vai estar atrelado aos negócios. Né? Com essa padronização global de relatórios via S1, S2, né, as metodologias, há uma grande tendência também da tecnologia a evoluir, né, à luz
dessa agenda ESG, né? Trazendo uma coerência maior para os relatórios, trazendo uma maior credibilidade para os relatórios, trazendo uma maior integridade das informações que são reportadas pelas diversas empresas, né? Uhum. Aí, além disso, né, que é o grande propósito, que é um grande desafio também, é a integração de fato entre as informações financeiras e não financeiras. Eu costumo dizer que são informações pré-financeiras, porque, Uhum. com certeza, as informações não financeiras de hoje, no curto, médio e longo prazo, vão se tornar informações financeiras. Então, uma outra perspectiva muito otimista é que a gente vê cada vez mais a participação, né, e a movimentação de alguns profissionais que até então a gente tinha uma ideia que só eram profissionais voltados para a questão financeira. Estou falando aí, por exemplo, dos contadores. Né? Os Uhum. contadores, eles foram chamados, né, para esse novo momento do ESG, Uhum. com essas normas S1, S2, e tem uma grande movimentação nessa classe profissional. O Uhum. próprio Conselho Federal de Contabilidade, ele que está à frente nessa questão lá do Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, está dentro do Conselho Federal de Contabilidade. A questão da educação dos contadores também, agora eles também, na graduação, eles vão ter contato com informações também não financeiras, né? Então, aí fica um recado também para todos os outros profissionais de qualquer setor e de outras classes para começar a interagir também com essa agenda SG, principalmente com essas novas metodologias S1 e S2. Eu sou economista, né, Uhum. de profissão, então eu trago bastante essa questão da multidisciplinaridade. Né? Eu acho que Uhum. Muito esse é importante. um futuro que a gente tem que começar a pensar na multidisciplinaridade e na conexão dessas diversas áreas e profissionais, Uhum. que a gente tem um contexto regulatório e um contexto econômico muito propícios para essa nova agenda ainda. Uhum. Bom, e por fim, Fernando, a última pergunta seria: quais conselhos você daria para as empresas que estão começando a explorar o mundo do ESG? Como eu falei, né? Sair da inércia, eu acho. Né? Aham. Meu conselho é começar agora, né? Mesmo que em pequena escala. Né? Uhum. Então, ou seja, olha para dentro, verifica o que já existe de questão ambiental, social e de governança na empresa, né? Identificar quais são os tópicos ou os temas mais relevantes, as questões mais relevantes nessas dimensões, não esquecendo a dimensão econômica, sempre Aham. olhando para a perspectiva de lucro, para a perspectiva de performance, né, financeira. É legal já começar a pensar de uma maneira estratégica e pode estabelecer objetivos estratégicos para iniciar essa agenda. Né? Então, por exemplo, um objetivo estratégico simples de identificar as práticas ESG da empresa. Aí põe um prazo, 3 meses, Uhum. identifica algum líder da empresa para fazer isso. Né? Uhum. E aí, a cada ciclo, você melhora o seu indicador, você melhora, você traz novos objetivos estratégicos, né? E para isso existe a plataforma Sustain também, que pode ajudar muito Uhum. nessa jornada. Comece a ter esse olhar de análise de dados. Hoje em dia são muitas informações e muitas referências gratuitas disponíveis, então comece a participar de fóruns SG, a assinar newsletters, né, de principais meios aí de comunicação, né? Uhum. E por fim, né, lembrar que ESG não é só uma conformidade, né? Não Uhum. é só isso, mas é a questão de criar valor ao longo do tempo. Criação de valor para a empresa e criação de valor para as suas partes interessadas, para os seus stakeholders, né? Uhum. E não hesite, né, em buscar de novo ajuda
especializada de assessores, de consultores, como a gente Sim. aqui, que está à Sim. disposição para oferecer para vocês todos os produtos e serviços e entrar de cabeça nessa agenda SG. Com certeza. Bom, era isso então. Agradeço de novo a sua participação. Acho que a conversa foi bem rica. Para mim foi bem rica, então eu imagino que também para quem estiver assistindo também vai aprender bastante. Até o intuito era realmente trazer informações, né, ajudar quem está começando, quem está querendo saber mais sobre essas metodologias. Então, obrigada e a gente faz aí outras conversas para a gente também aprender um pouco mais. Perfeito, Rafa. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou à disposição também.